Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Palavras do Senhor Jesus Cristo em Apocalipse 3:20. Gotinhas da verdade. Para mais algumas gotas de conhecimento, de aprendizado na palavra profética. Estamos aprendendo sobre o tempo do fim. Precisamos, ao estudarmos as profecias, principalmente estas que dizem respeito direto, eu diria, o fim do fim. Nós precisamos aprender a nos situarmos na profecia. Em que tempo nós estamos vivendo dentro da profecia? Principalmente dessa que estamos estudando, a profecia das 70 semanas. A princípio, nós estamos dentro daquele tempo chamado tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios, do qual estamos falando, tem dois aspectos. Tem o aspecto político e histórico e tem o aspecto religioso e espiritual. Qual a diferença entre um e outro? O tempo dos gentios, no aspecto político, começou no Império ou com o Império Babilônico, no tempo de Nabucodonosor, quando ele levou para a Babilônia, após ter destruído a cidade, o templo, roubado os utensílios do templo e cativando Israel, o povo de Deus, por 70 anos, ali começou o tempo dos gentios no aspecto político. Mas, e o tempo dos gentios no aspecto religioso, quando se iniciou? Indiretamente se iniciou quando os judeus rejeitaram Jesus, rejeitaram o ministério de Jesus, entregando ele aos romanos para ser crucificado. Mas, diretamente, o tempo dos gentios começou com a fundação da igreja. Lembre que no Velho Testamento, os profetas, o ministério profético era dirigido exclusivamente ao povo de Israel. Deus tinha uma aliança com uma nação. Israel era o povo exclusivo de Deus. Isto
em se falando do Velho Testamento, da velha aliança. Quando Jesus foi crucificado, aliás, na semana da crucificação, ele celebrando a Páscoa, que era uma festa judaica, uma festa anual, ele, juntamente com os discípulos, partiu o pão e tomaram o vinho, e ali, naquela celebração, ele declarou: esta é a nova aliança no meu sangue. Aleluia. Era um marco, era um tempo novo que se descortinava no aspecto religioso. E na crucificação aconteceu algo que marcou de modo ainda mais direto, quando ele declarou aquelas palavras conclusivas do seu ministério, quando ele disse, no seu último suspiro: está consumado. O véu do templo dos judeus, o véu do templo cujo véu separava o santo lugar, o átrio exterior, do Santo dos Santos, que era aquele lugar santíssimo. Hoje é falta de conhecimento quando alguém se expressa dizendo: eu vou no Santíssimo, ou pronúncias semelhantes. Ali, no Santo dos Santos, era onde o sumo sacerdote entrava uma vez, só uma vez no ano, e fazia a expiação pelos pecados da nação, dele mesmo, do sumo sacerdote e do povo. Sagrado, santíssimo este lugar. Só o sumo sacerdote podia entrar. Se alguém se arriscasse a entrar, seria fulminado, morreria instantaneamente. Mas agora, quando Jesus morre na cruz, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. O que significava isto? Acabou o segredo, acabou o ministério sacerdotal de um homem. Agora, uma nova aliança. Agora, através do sangue de Jesus, não através de sangue de touros e de bodes, que o escritor aos Hebreus disse mais tarde que não tiram pecados, mas através do sangue de Jesus. Então, o tempo dos gentios, no aspecto religioso, no aspecto espiritual, tanta coisa velha, tanta liturgia foi desfeita,
foi apagada, o caminho foi aberto. Não dependemos de intercessão sacerdotal. Não dependemos de intercessão pastoral para chegar a Deus, para sermos perdoados de nossos pecados. Nós mesmos, através da mediação de Jesus Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia! Então, o tempo dos gentios no aspecto religioso. Continuaremos nos próximos vídeos. Vamos ver aonde estamos, onde o mundo está no aspecto político, no aspecto histórico. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.